Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Foi meu amor e me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Foi meu amor e me disse assim, e a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, e a flor do campo é o alecrim. Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre sintomas e doenças. E quando falamos de sintomas e doenças, temos um conflito aqui, né? Um problema, um desafio, né? Muitas vezes nós temos conflito com doenças, com sintomas, com o nosso corpo, tá certo? E como todo conflito, né, todo problema, veja aqui o problema, temos aqui a causa desse problema. E muitas vezes nós não tratamos de forma adequada justamente por conta da dor que isso nos causa. Ah, não vou tratar porque dói, se mexer dói, dói, dói. E a gente vai comunicando cada vez mais dor, né? E acaba não saindo do conflito. Se a causa, né, desse conflito é a dor, né? Como toda causa tem a sua solução, tá? E nesse caso é importante você encarar esse sintoma de frente, né? Então a pergunta que se faz aqui para a solução é: como você encara a sua dor? Como você encara sua doença? Como você encara o seu sintoma? Tá certo? Porque isso pode fazer a diferença no seu processo de cura. Tá certo? E aí você pode talvez estar se perguntando, né? Como é que eu faço para eu encarar esse sintoma? Para eu olhar esse sintoma? E aí eu vou dar um passo a passo, né? 3 passos que irão te auxiliar a você tratar a sua dor, tá certo? Então a primeira pergunta o primeiro passo ou pergunta é: o que essa dor significa para você? Tá bom? E a segunda é: e se isso que você está sentindo fosse diferente, como seria? Tá? E se esse sintoma ou essa dor que você sente fosse uma oportunidade? Esse é o terceiro passo. Então, através de pequenas intervenções, através de perguntas curativas, você pode mudar a forma como você olha para o seu sintoma, para a sua doença. Então anote aí, ó, né? O que isso significa, né? E se fosse diferente, isso que se apresenta para mim, né? Se isso que eu estou sentindo fosse algo diferente, né? Como seria? Né? E se fosse uma oportunidade, né? Então isso já pode possibilitar que você transforme as suas sensações, o seu pensamento, e aí a cura pode se tornar possível, porque muitas pessoas, muitas vezes, elas travam, né, no meio do processo de cura, porque não conseguem lidar com a dor. Então essas perguntas elas podem ser curativas, tá certo? E nesse sentido,
eu quero citar um trecho da música que eu cantei aqui no começo, que é a música Alecrim Dourado. Então, tem um trecho que diz assim: que a flor do campo é o alecrim, né? A flor é o alecrim. Então, alecrim é o nome da flor, né? E aí, nesse sentido, eu quero te perguntar qual é o nome que você dá para o seu sintoma e para a sua doença. Tem gente que muitas vezes fala, essa doença é uma desgraça, isso é uma maldição. Esse é o nome que você dá, né? Então, muitas vezes, a gente pode, você sabe disso, tratar o sintoma como se fosse uma flor, né? Então, se for uma flor, você vai envenenar? Ou você vai regar, nutrir ela? Ou vai tratar dela, cuidar dela, né? Então, muitas vezes nós temos um sintoma e acabamos envenenando ainda mais o que há de pesado e dolorido dentro da gente, né? Então, a flor do campo é o alecrim. Então, ela talvez se sinta bem se ela for chamada de alecrim, né? Não de uma peste, não de um atrapalho, um estorvo aí, né? Então, qual é o nome que você dá e o significado que você dá para o seu sintoma que existe dentro de você, tá? Eu espero verdadeiramente ter contribuído com você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço, fique bem e até a próxima aula.